Graças a Deus por sua bondade. E é hora da gente meditar na palavra do Senhor, que está lá em Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Vamos ler então. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o teu santo nome, para te adorar, para render ao Senhor graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nesse momento nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar conosco por intermédio da tua palavra. Dai-nos a inspiração, dai-nos a iluminação da tua palavra, para que possamos discernir aquilo que está no teu coração para nós hoje, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos por fé. Amém. Bem, meus irmãos, essa parábola aqui, parábola das 10 virgens, né? É uma parábola muito conhecida, muito famosa de Jesus, muito pregada. E por que Jesus ele citou essa parábola? Ele declarou, né, essa parábola para os discípulos. Jesus já vinha, se a gente ler o capítulo 23, Jesus já vinha alertando para os discípulos que era chegada a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos romanos, na mão dos principais líderes religiosos na época. E no versículo 24, Jesus fala: eu vou ser entregue, eu vou ser humilhado, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. E além de ressuscitar, eu vou para o Pai, eu vou preparar para vocês lugar, mas eu vou voltar. Eu vou, mas volto. E Jesus vinha alertando os discípulos acerca desse fato. E no capítulo 25, Jesus cita uma parábola para que eles compreendessem aquilo que Jesus estava falando, sobre o fato de que ele voltaria, né? E é interessante que aqui no original, né, no texto que foi escrito, né, que o texto aqui, o capítulo 25 começa: então, o reino dos céus será semelhante. Normalmente, as parábolas de Jesus começam dizendo: o reino dos céus é semelhante. Aqui diz que será semelhante. Apontando, aqui Jesus está apontando para o futuro. Ele não está apontando aqui essa parábola para a perspectiva presente, mas ele estava apontando para o futuro. A vinda do reino vai ser desse jeito aqui. Ele cita a parábola aqui para exemplificar. É importante a gente notar alguns detalhes aqui dessa parábola, né? Segundo o teólogo, né, D.A. Carson, comentando aqui fazendo um comentário sobre essa parábola, normalmente o noivo, né, aqui, a gente analisando aqui o contexto aqui dessa parábola e o casamento, como era o casamento, como que era o ritual do casamento naquela época.
Normalmente o noivo com alguns amigos deixava a sua casa para ir para a casa da noiva. Então os noivos iam para a casa da noiva, o noivo e os seus amigos iam para a casa da noiva, e lá eles faziam várias cerimônias, várias cerimônias, seguidas de uma procissão pelas ruas. Durante o dia eles faziam a cerimônia, e durante a noite eles saíam, numa procissão. Os irmãos sabem o que é procissão, Várias pessoas, uma multidão de pessoas normalmente, na rua, todos juntos, e normalmente cantando, celebrando, tocando instrumentos, algo parecido com o desfile do 7 de setembro, um exemplo de procissão, E aqui nesse contexto aqui, que Jesus fala da parábola, as 10 virgens aqui não são 10 noivas, Nossa, eu tinha essa interpretação, nossa, mas será que esse noivo aqui, ele é poligâmico, ele está casando com 10 noivas? Não é isso. Aqui, as 10 virgens são madrinhas. A noiva não está presente aqui nessa parábola. São as madrinhas. E as madrinhas faziam parte desse ritual, elas faziam parte dessa procissão, levando consigo as lâmpadas, levando consigo a luz para iluminar na noite, na procissão do casamento. Esperava-se que todos na procissão carregassem uma tocha. Cada um nessa procissão deveria estar com uma tocha, que é a lâmpada que aqui fala. É uma tocha, Uma tocha, um objeto de madeira, com um tucho ali de pano na ponta, Você coloca o azeite, no caso um combustível, e fogo para iluminar, E tinha um costume naquela época, aqueles sem uma tocha, quem estava lá na procissão sem tocha, era um penetra. Opa, esse aí está sem tocha? Então é um penetra, ele quer entrar na festa do casamento, quer comer e beber de graça. Ou senão era bandido, que queria roubar os presentes, enfim. Quem tivesse sem tocha, não poderia participar. E as festividades poderiam durar vários dias, E começavam formalmente na casa do noivo. Na casa do noivo, então, essa procissão ia-se para a casa do noivo. E lá na casa do noivo era feito o ritual final da consumação do casamento. E Jesus falando aqui nessa parábola aqui, ele fala que o reino dos céus é semelhante, É semelhante a 10 virgens. E aqui no contexto ele diz, 5 dessas virgens eram nécias, eram tolas, eram imprudentes, numa linguagem mais vulgar, eram burras, Estava com a cabeça na lua. E 5 eram prudentes, Aqui Jesus nos apresenta 2 categorias aqui de pessoas, as prudentes e as tolas. Elas representam 2 grupos, As lâmpadas que elas carregavam simbolizam a nossa fé e a luz que devemos refletir nesse mundo. A palavra do Senhor diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Exemplificando aqui nessa parábola, é que nós precisamos da luz para nos guiar para a casa do noivo. Nós precisamos ter as tochas acesas. Nós precisamos que as nossas vidas sejam iluminadas pela luz, pela palavra de Deus, pela presença do Senhor para o nosso caminho. Porque a noite chega. E o que tem na noite, se não houver lâmpadas, se não houver iluminação, imagina o breu. Quem lembra aqui daquele blackout, se não me engano, no ano de 1997? Um blackout nacional que teve uma falha lá no sistema da Eletrobras, que faltou, foi um breu total. E foi no Brasil, se não foi no Brasil, foi na boa parte do Brasil. E foi uma escuridão que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu era criança, mas eu me recordo muito bem desse dia. Uma escuridão tão densa como foi aquele dia. E nós, criança, aproveitou, Criança faz festa com tudo. Na época, nós não tínhamos celular para ligar a lanterna, do celular. Hoje, se fosse hoje, as crianças, as pessoas pegariam a lanterna e saíam iluminando, com a lanterna do celular.
Nós pegamos, nós tínhamos lata de leite em pó, colocava uma vela dentro e saía uma lanterna artesanal. Mas a gente precisa da luz, porque a noite vai chegar. E com a noite vem a escuridão, vem trevas. Se nós não tivermos com luz, nós ficaremos perdidos. E o mundo está cada dia mais e mais escuro. Não sei se os irmãos estão acompanhando, mas nessa semana, nossas autoridades... a procissão, São Paulo deve ter ganhado o jogo. Nessa semana, nossas autoridades liberaram o aborto, né, até 3 meses de idade. Gente, olha como está o nosso mundo. Né? Isso são as trevas, e vai piorar, vai cada dia piorar. As pessoas estão perdidas, sem direção, sem rumo, frias, não se importam umas com as outras, ou seja, o mundo está cada vez mais sem luz. E nós somos chamados às bordas do Cordeiro com a nossa tocha na mão, com a nossa lanterna acesa, para iluminar o caminho. Assim que deve ser. Porque a escuridão vai chegar. E aqui o texto diz que tinham 5 nécias e 5... Tinha 5 nécias, 5 tolas e 5 prudentes. E o que diferencia umas das outras? O que diferencia aqui as 5 imprudentes e as 5 prudentes? É que 5 não levaram o azeite, o combustível de reserva. E 5 levaram azeite extra, porque não sabiam. O noivo pode tardar, a procissão pode demorar, pode acontecer imprevistos no caminho. Né? E aqui o que diferencia é que 5 estavam com azeite, não apenas na tocha, mas com azeite na vasilha, azeite cheio na vasilha. E 5 só levaram a tocha na mão, sem levar o azeite extra. Isso nos alerta para que Jesus está deixando essa parábola aqui, nos ensinando essa parábola, alertando o quê? Sobre a sua vinda, a sua segunda vinda. E é necessário que nós estejamos o quê? Preparados. E como nós devemos estar preparados? Com azeite suficiente na botija. Azeite aqui exemplifica o Espírito Santo, a presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo até a vinda do Senhor. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no caminho das nossas vidas, na jornada das nossas vidas. A gente não sabe que horas o noivo vai voltar. E nós precisamos estar atentos, percebidos, com a tocha acesa e com o azeite, né, com a botija cheia de azeite. Para que se apagar a tocha, imediatamente nós temos reserva, o suficiente para continuar aguardando o noivo. O exemplo disso, eu trouxe um objeto aqui, os irmãos, para ilustrar. Durante algum tempo, eu fui bombeiro numa empresa, bombeiro civil. E nós tivemos um treinamento e a gente aprende como que é a composição do fogo. Aqui tem um isqueiro na minha mão. E o que mantém essa chama, o que mantém esse fogo aceso? Né? Aqui dentro do isqueiro tem gás. O gás é o quê? Combustível. Combustível. Então, o fogo ele é composto por 3 elementos. O combustível, o comburente. O que é o comburente? É o material que está sendo queimado. No caso aqui, é o oxigênio que está presente na nossa atmosfera, que está sendo queimado aqui para manter essa chama acesa. Então, nós temos o combustível, o comburente. No incêndio ou qualquer outro fogo, numa fogueira, a madeira é o comburente, o papel é o comburente. E o combustível pode ser um álcool, pode ser uma gasolina, pode ser um GLP que a gente usa em casa para fazer cozinha, para fazer comida. Então nós temos aqui
o combustível presente aqui dentro do isqueiro, nós temos o comburente, que no caso é o oxigênio, e nós temos o calor, que é a energia. Está queimando meu dedo aqui, ó. Se eu colocar a mão aqui, vai queimar. Por quê? Por causa da energia térmica que está sendo gerada aqui, né? E se eu quiser apagar esse fogo, o que é que eu faço? Eu abafo aqui, né? No caso você inicia a ignição aqui, quando você faz isso, você fecha aqui o contato do combustível. E assim se apaga o fogo. O que isso quer dizer? Que nós precisamos manter o combustível aceso em nossas vidas. O fogo, né? Quando a gente se converte, quando a gente crê em Jesus, né? Quando a gente ouve uma palavra, quando a gente ouve um louvor, sente aquele calor nos nossos corações, é o fogo do Espírito Santo te convencendo, iluminando a sua vida, te enchendo, mas é necessário que eu mantenha essa chama acesa, mantenha esse fogo aceso no meu coração, porque senão ele vai se apagar. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo disse o quê? Não apagueis o Espírito. Olha que forte que Paulo declarou para os irmãos lá de Tessalônica. Ou seja, quer dizer que a gente pode, com as nossas atitudes, ignorando a presença do Senhor em nossas vidas, com o nosso pecado, permanecendo em pecado, permanecendo no erro, não ouvindo a voz do Espírito Santo, não meditando na palavra do Senhor. O que acontece com fogo? Se apaga. O Espírito Santo se apaga das nossas vidas. E quando ele voltar, é necessário que nós estejamos preparados, com as nossas tochas acesas. No versículo 5 e 6, diz que o quê? E tardando o noivo, elas foram tomadas de um sono, né? O noivo demorou, provavelmente aqui elas estavam na casa da noiva, essas madrinhas aqui. E o noivo demorou, a procissão estava demorando. Isso quer dizer o quê? Jesus já estava alertando para os discípulos. Olha, a minha vinda, a minha volta, não vai ser no tempo de vocês, não tem uma hora marcada, uma hora pré-definida. O único fato certo, certeiro, é que eu vou voltar. Mas eu não vou voltar no tempo de vocês, eu vou voltar, só o Pai sabe a hora que eu vou voltar. E o noivo demorou. E o que aconteceu? Elas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sair ao seu encontro. O atraso do noivo aqui representa o tempo que nós passamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Faz mais de 2000 anos que Jesus veio, né? Cumpriu sua missão aqui na terra e foi assunto ao Pai. Ele está lá junto ao Pai. Os discípulos viram ele partindo. Né? E faz mais de 2000 anos que nós estamos aguardando. Ele disse que na sua vinda, ele nos deixou algumas pistas, alguns sinais de como estaria o mundo, terremotos, maremotos, fome, guerras, rumores de guerra. Ele nos deu ali alguns sinais, né, para a gente ficar ligado, apercebido. Mas o dia exato, a hora certa, ninguém sabe. Embora alguns aí no passado tentaram fazer isso, né? Tentaram cravar que Jesus vai voltar em tal ano. E passaram vergonha. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe a hora, né? Cabe a nós o quê? Estarmos preparados. Versículo 7 e 9. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Quando ouviram, lá vem o noivo. Foi um barata voa. Sabe? Imagina entrar uma barata voadora aqui na igreja. Aqui. É um desespero. Meu Deus do céu. E desmaiar. Então, lá vem o noivo. Imagina que opa, levanta, todo mundo dormindo. Acorda, desperta. Né? E todo mundo já foi lá acender a sua tocha. E o que aconteceu? Acabou. As imprudentes, as nécias, as tochas delas se apagaram. Porque elas não tinham azeite de reserva. Mas as prudentes tinham de reserva, né? E aqui vemos, né, o que aconteceu. Então, e as tolas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, dá um pouquinho aí de combustível para a gente.
porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós outras. Como que a gente vai dar o nosso azeite de reserva para vocês, aí vai faltar para a gente, e todo mundo vai ficar sem. Vai aí comprar, ide, comprai vocês mesmos o azeite que vocês precisam. Ou seja, Jesus está nos alertando aqui no seguinte, que a gente, junto aqui, a gente pode se acender, a gente pode exortar um ao outro, a gente pode consolar uns aos outros, a gente pode motivar os outros. Não, vamos lá, minha irmã, vamos lá, meu irmão, vamos continuar na caminhada com Cristo, não desiste, vamos junto. Mas a salvação é individual. A convicção em Cristo é individual. Eu não posso te salvar, meu irmão, eu não tenho esse poder. Meu esforço aqui é para pregar a palavra, para que você compreenda cada dia mais a palavra do Senhor. A sua mãe, o seu pai, seus irmãos não podem te salvar, porque a salvação é individual. A salvação é graça de Deus, favor imerecido, e cabe a você aceitar ou não. Então, as noivas aqui, as noivas não, as virgens prudentes não poderiam colaborar com as outras que viajaram na maionese. Né? Aqui vemos que as virgens tolas perceberam que as suas lâmpadas estão se apagando e pedem às virgens prudentes para compartilhar o azeite. No entanto, as prudentes reconhecem a importância da preparação e recusam compartilhar. Isso nos lembra que não podemos depender da fé dos outros, mas precisamos cultivar a nossa própria relação com Deus. Então, por que eu tenho que vir na igreja? Né? Talvez alguns podem dizer. É importante nós estarmos aqui juntos, reunidos, edificando uns aos outros, mas a decisão pessoal é sua. Cabe a você manter o azeite preparado, né? Manter o seu reservatório cheio, preparando para a vinda do noivo. E é engraçado que elas são né, na história aqui, elas são tão tolas que à meia-noite elas acreditaram que naquela época estaria aberto, né? Vamos ver se tem algum supermercado 24 horas aqui para a gente comprar o azeite. Aqui em Itaguaí, 10 horas, consegue comprar alguma coisa? Não. Acabou o gás lá, o gás de cozinha. 10 horas da noite, você está fazendo a sopa lá, alguma coisa, acabou o gás, você consegue repor o gás no mesmo dia, 10 horas da noite? E elas eram tão tolas que elas foram para sair para comprar. E o que aconteceu? E saindo elas para comprar, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram para ele, para o banquete nupcial, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Está escuro, eu não sei se vocês são quem vocês dizem que são. Cadê a tocha de vocês? Cadê a lâmpada de vocês? O ponto crucial da parábola é este: quando o noivo chegou, a porta foi fechada para tolos. E não foi por falta de oportunidade, mas por falta de preparação. Nós devemos estar preparados, meus irmãos. A gente não sabe o dia e nem a hora. E nós devemos estar preparados, né? Porque quando a primeira vinda de Jesus ele inaugurou a era da graça, o ano aceitável do Senhor, o ano da misericórdia do Senhor. E é nesse período que nós estamos. É nesse período que nós estamos. Onde o evangelho deve ser pregado para o arrependimento. A porta está aberta para todo mundo entrar e ceiar, participar do banquete. Mas na segunda vinda do nosso Senhor, a porta vai ser fechada. E só vai entrar com Ele todos aqueles que estiverem preparados. Quem tiver com a tocha apagada, vai ficar de fora. Isso me faz lembrar, né, o Tiririca, né? Quem é você? Né? Jesus vai olhar, mas quem é você? Senhor, mas eu fiz isso, eu preguei,
fiz tanta coisa. Mas você, né? E quando estive nu, não me vestistes, quando estive preso, não me visitastes. Ou seja, você não praticou nada daquilo que eu ensinei. Você não praticou o amor, a misericórdia, você não praticou o evangelho, você não praticou aquilo que eu te ensinei. Então, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Estar preparado, irmãos, é estar fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Estar preparado é estar vivendo e praticando a palavra do Senhor. Estar preparado é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Estar preparado é estar prudente, atento, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Não podemos adiar a nossa busca por Deus e a nossa preparação espiritual, porque o momento da sua vinda será inesperado, irmão, será um fato inesperado. Será um acontecimento assim, global, ninguém vai estar esperando. Não é como se fosse imagina se tivesse vindo um asteroide para a Terra, né? Hoje em dia, a NASA, os cientistas têm mecanismos, aparelhos que conseguem verificar, vai vir um asteroide, se prepara. Até um terremoto tem dispositivos que detectam quando vai chegar o terremoto, a chuva, a tempestade. Mas a vinda do Senhor não tem. É indetectável. Então, todo dia, nós devemos estar preparados. E outra coisa, beleza, a vinda do Senhor, ela está, né, tá demorando, segundo o tempo humano, mas eu estou aqui com os irmãos agora, mas pode acontecer daqui a 5 minutos, acontecer alguma coisa comigo, um infarto fulminante, e chegar a minha hora de encontrar com o noivo. E aí, será que eu vou estar preparado? Será que eu vou estar com minha tocha acesa, com minha lâmpada acesa, com azeite suficiente? A primeira vinda de Jesus foi com graça e misericórdia. A segunda vinda é com vingança e com juízo. Olha só, não sei se os irmãos lembram que Jesus, enquanto esteve aqui, ele foi numa sinagoga, né? Uma sinagoga onde os judeus, era a igreja dos judeus na época, onde eles se reuniam para aprender a palavra, estudar, orar. E Jesus entrou na sinagoga e foi dado para que ele lesse publicamente um texto da Bíblia. E qual foi o texto que o Senhor diz? Né? O texto que ele leu está descrito lá em Lucas 4, 16 a 21. Indo Jesus para Nazaré, onde ele foi criado, lá na cidade natal dele, entrou, cidade natal não, cidade onde ele foi criado, a cidade natal dele é Belém. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Né? Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se a toda a sinagoga. E toda a sinagoga ficou com os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, hoje se inicia o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Foi iniciado aqui o ano da graça do Senhor. Só que quando a gente lê Isaías, que foi o texto que Jesus leu, tem um detalhe, que no final, olha só, no final dessa mesma passagem que Jesus leu lá na sinagoga, Jesus ele não leu a última parte que diz: o ano da vingança do Senhor. O dia, né, apregoar o ano aceitável do Senhor, foi até aqui onde o Senhor leu. Só que no texto original lá de Isaías, e o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, ele iniciou o ano aceitável do Senhor, mas falta a vingança. Que a segunda vinda do Senhor não vai ser com graça e misericórdia, vai ser com juízo. Vai ser a fechada da porta. Então, irmãos, nós temos tempo ainda.
O noivo está demorando, aproveita. Dá tempo de procurar azeite para a gente participar das bodas. Enquanto você está respirando, ainda dá tempo de você encher a sua botija, de você se preparar para a vinda do noivo. Senhor, nós colocamos nossos corações diante do Senhor nesse momento, crendo, Senhor, na Tua palavra, e pedimos, Senhor, enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Nós queremos estar preparados para a Sua vinda, Senhor. Nós sabemos que os sinais apontam a Sua volta. E a gente percebe que, através dos sinais que o Senhor disse, acredito que não vai demorar muito para a Sua vinda, Senhor. E nós queremos estar preparados, Senhor, para participarmos desse banquete, para participarmos da ceia do Senhor, para participarmos desse casamento, onde o Senhor vai restaurar todas as coisas, onde a nova Jerusalém vai descer do céu. E a Tua palavra diz lá em Apocalipse, ela vem como se fosse uma noiva preparada, adornada para o casamento. E nós cremos nesse casamento do Senhor com a sua igreja, onde nós seremos um contigo, Senhor, um conosco. Assim como o Senhor é um com o Pai, nós seremos um contigo, nós viveremos contigo, Senhor. Desperta-nos para essa realidade, Senhor. Que nada mais importa, Senhor. Todos os problemas que temos passado, todas as confusões, todas as distrações e tentações que têm nos rodeado, que nada mais importa da certeza e da convicção, ó Pai, que nós viveremos contigo, Senhor. E o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, Senhor. Nós viveremos contigo, nós o veremos face a face, Senhor. Prepara-nos, Senhor, que nós possamos estar com o reservatório cheio, com o combustível cheio, cheios da Tua presença, observando a Tua palavra, vivendo e a praticando, Senhor. No nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Que possamos ter uma ótima semana em Tua presença. Amém. Tenham todos uma ótima semana, irmãos. Que Deus abençoe.